Olá pessoal, então dando sequência ao nosso estudo, vamos começar agora a falar da Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 4898/65, que também é de incidência tanto na prova da Polícia Federal quanto na prova da Polícia Rodoviária Federal, tá? Então vamos lá. Essa lei está lá, né? Artigo 1º trata da questão da notícia-crime, só que antes de adentrar na lei em si, eu gostaria de lembrar do direito administrativo, aquilo que eu acho que vocês conhecem muito bem, né? Que o abuso de poder, ele envolve tanto o ato praticado com excesso de poder, quanto o ato praticado com desvio de finalidade. Então, nós temos o excesso de poder e o desvio de finalidade. Sendo que o excesso de poder é quando o agente comete um ato que se encontra fora das suas atribuições legais. Então, ele age com excesso de poder todas as vezes que ele realiza um ato que está além dos poderes que são conferidos a ele por lei. E o desvio de finalidade é quando ele comete um ato fugindo à finalidade prevista em lei para aquela prática. Então, vamos dar o exemplo de a remoção como punição para o servidor público, regido pela Lei 8.112. A remoção, ela não é ato com viés punitivo. Então, é tecnicamente incorreto e é um desvio de finalidade remover um servidor a título de puni-lo, porque a remoção se dá por necessidade de serviço, a pedido do servidor público, mas não a título punitivo. Então ele pode ter até poder para remover aquele servidor, mas se ele remove o servidor a título de punição, nós temos um ato praticado com desvio de finalidade. Então nós temos excesso de poder ou desvio de finalidade, perfeito? Isso é abuso de poder. Todo abuso de poder é um ilícito administrativo. Todo abuso de poder é um ilícito administrativo, perfeito? Agora, todo abuso de poder é também abuso de autoridade crime? Não. Por quê? O crime, ele tem uma restrição prevista no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que afirma categoricamente que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, para o abuso de poder, que é sempre um ilícito administrativo, a ser apurado via processo administrativo disciplinar, tá? Para o abuso de poder ilícito administrativo ser também simultaneamente crime, ele deverá estar expressamente previsto em lei como sendo um ilícito penal. Então, todo abuso de autoridade, a autoridade é simultaneamente um abuso de poder, e por isso que o abuso de autoridade configura sempre uma responsabilidade administrativa além da responsabilidade criminal. O contrário não é verdadeiro. O abuso de poder nem sempre caracteriza o abuso de autoridade, porque o abuso de poder é um conceito mais amplo, que envolve não somente a questão criminal, mas também e muito mais a questão administrativa. Por isso, pessoal, que o artigo 1º da lei, ele já começa logo afirmando, né, que
essa lei prevê o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, já deixando claro que existem 3 esferas de responsabilidade no caso, uma no âmbito administrativo, outra em âmbito civil e outra em âmbito penal, para as autoridades que, ao exercerem as suas funções, cometerem abusos, né, na forma desta lei, tá? Então vejam, ele já deu a crer que o que a gente está mencionando aqui, que o abuso de autoridade implica responsabilidade criminal, porque está definido em lei como crime, e responsabilidade administrativa, porque é também sempre um abuso de poder. Todo abuso de autoridade é um abuso de poder, tá? E a responsabilidade civil? A responsabilidade civil advém do dano que esse abuso pode causar à administração ou ao particular vítima do abuso, perfeito? Então, esse dano enseja a responsabilidade na esfera civil, só observando que a Constituição prevê no artigo 37, parágrafo 6º, né, da Constituição, que os fatos, né, os atos praticados pelos representantes, né, ou pelos presentantes, como é melhor dizer, da administração direta e da administração indireta no que tange aqueles que são prestadores de serviços públicos, tá? Essa responsabilidade, ela é aferida para o órgão ou para a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público, que responsabilizará o servidor em ação regressiva em caso de dolo ou culpa do mesmo, né? A responsabilidade objetiva da administração e a responsabilidade subjetiva do servidor público, tá ok? Mas a gente vai aprofundar isso daqui a pouco. Ele fala aqui o direito de representação, o que leva muita gente a acreditar que o crime cometido na forma dessa lei ele é processado mediante ação penal pública condicionada. Mas, na realidade, essa representação aqui é nada mais do que a formulação de uma notícia-crime e o exercício constitucional previsto no artigo 5º, inciso 34 da Constituição de 88, o exercício do direito de petição. É o direito de peticionar aos órgãos públicos contra ilegalidade ou abuso de poder. Perfeito? É o direito de peticionar aos órgãos públicos contra ilegalidade ou abuso de poder. Então, vejam, esse artigo 5º, inciso 34 da Constituição, diz que todo aquele que se sentir vitimado por um ato ilegal ou por um ato cometido com abuso de poder, que nós mencionamos aqui, tem o direito de peticionar aos órgãos públicos. O abuso de autoridade, nós vimos, vamos dizer assim, é menor do que o abuso de poder, porque o abuso de poder é mais amplo. Eu falei, todo abuso de autoridade é um abuso de poder, mas nem todo abuso de poder é crime de abuso de autoridade. Porque o conceito de abuso de poder, que é um conceito do direito administrativo, ele é muito mais amplo do que o conceito de abuso de autoridade. Em assim sendo, tá? O que ocorre, tá? O que ocorre? Esse direito de representação, então, ele tem que ser interpretado consoante a Constituição. E, na realidade, ele é um direito de petição, é um direito de peticionar. É um direito de petição, que é exercido independentemente do recolhimento de taxas, tá? E esse direito de petição, ele é exercido a critério da vítima do abuso. Mas se a administração pública toma ciência do abuso, a administração pública
poderá proceder. Poderá proceder de ofício. Não há necessidade de aguardar, portanto, a manifestação da vítima. Na realidade, deve proceder de ofício, tendo em vista que a apuração administrativa é dever daquele que é superior hierárquico e a ação penal pública incondicionada é obrigatória para o Ministério Público face ao princípio da obrigatoriedade. Tá? Como é que é exercido esse direito de petição que está aqui no artigo 2º, né? Como é que é exercido esse direito de petição? Então, eu quero que seja promovida a responsabilidade administrativa, eu peticiono a autoridade superior, que tenha competência para sancionar em âmbito administrativo a autoridade civil ou militar. Culpada, então vejam que é após um devido processo que assegure àquele que está sendo apontado como autor de um abuso o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ainda, dirigida ao órgão do Ministério Público que tiver competência para iniciar processo crime contra a autoridade culpada. Então, o Ministério Público vai promover a ação penal mediante denúncia. Mediante denúncia. Tá ok? Aí o parágrafo único data da formalidade dessa petição, né? Só que essa formalidade, se não for obedecida, ainda assim isso não poderá inviabilizar o exercício do direito de petição, porque senão você inviabiliza que as pessoas mais humildes, inclusive, exerçam o direito, né? A representação será feita em 2 vias e conterá a exposição do fato constitutivo do abuso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas. Isso aqui pode aparecer em prova, né? No máximo 3, se houver, tá? Vamos lá. Mas ainda assim, né? Tá lá o artigo 5º 34, né? O direito de petição, que eu mencionei para vocês, né? Mas ainda assim, alguns, de maneira proposital, né? Quiseram, né, afirmar que a Lei 4898 poderia ser um crime de ação pública condicionada à representação. Para dirimir, então, qualquer dúvida, foi editada a Lei 5.249, de 1967, que passou a afirmar categoricamente que o crime é de ação pública incondicionada. Para dirimir, então, qualquer tipo de manifestação em sentido contrário, usada pelas defesas para arguir que a ação penal era nula face à inexistência de representação por parte do ofendido. Tá? Como alguns realmente podiam ser seduzidos por esse argumento, apesar de, no meu modo de ver, a própria Lei 4898 já deixar clara, né, que não se trata de um crime de ação penal pública condicionada à representação, mas para dirimir, espancar qualquer dúvida ao final, foi editada a Lei 5.249, de 67, que acabou de vez com qualquer tipo de controvérsia, e os crimes da Lei 4898 são, portanto, crimes de ação penal pública incondicionada. Perfeito? Todos os crimes dessa lei são crimes próprios. Perfeito? Todos os crimes dessa lei são crimes próprios, porque o sujeito ativo tem que ser compreendido como a autoridade. A autoridade é um conceito mais restrito, ou seja, é um conceito mais restrito do que o conceito de funcionário público. Porque o conceito de autoridade é aplicado àquele que desempenha atividade tipicamente pública. Aquela atividade no qual o Estado ele não atua em igualdade de condições com o particular. Aquela atividade no qual o Estado atua numa posição de supremacia.
E, obviamente, como o Estado não é um ente de fato, né, ele é um ente jurídico, é necessário que ele se faça presente através dos seus funcionários. Se esses funcionários são incumbidos de impor efetivamente a vontade estatal, eles são considerados autoridades públicas. Então, vejam, o conceito de funcionário público ele é muito mais amplo do que o conceito de autoridade. O conceito de funcionário público, que é previsto no artigo 327 e também no artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal, ele é um conceito extremamente amplo, né? A ideia ali foi englobar muita gente. Tanto é que existe até o conceito de funcionário público por equiparação. Esse conceito, que é bom para fins de definir funcionário público, é totalmente inapropriado quando a gente fala da definição de autoridade pública. A autoridade pública é, portanto, um conceito muito mais restrito. É somente para aqueles que exercem poderes tipicamente estatais. E como é que ele define? Considera-se autoridade para os efeitos dessa lei quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Aqui, pessoal, surge a observação em relação à súmula 172 do STJ. Essa súmula deve vir a ser cancelada nos próximos meses, porque desde a vigência da Lei 13.491 de 2017, que alterou a definição de crime militar e por força do artigo 124 da Constituição, crime militar é aquele assim definido em lei, tá? As leis especiais, quando cometidas, né, dentro dos requisitos que o Código Penal Militar exige, né, então militar contra militar, militar em razão da função militar, né, dentro de local sujeito à administração militar, esses crimes passam a ser considerados crimes militares e a competência, portanto, passa a ser da Justiça Militar. Então, diante dessa nova lei, a Lei 13.491, a tendência é que a súmula 172 seja cancelada, tá? Nós temos inúmeras questões que cobram o entendimento da súmula 172, né? Que hoje, no meu modo de ver, está superada por uma alteração legislativa, por uma alteração promovida no ano de 2017. Então, a tendência hoje é que essa súmula, ela, nos próximos meses, ela venha a ser cancelada, tendo em vista que ela não se encontra mais de acordo com a atual legislação que trata do tema, tá? Quem é a autoridade, então? Aqueles que exercem função, cargo, emprego ou função, voltados para o exercício típico de uma atividade pública, onde o Estado não se coloca nas mesmas condições do particular, se coloca num degrau acima, seja essa atividade de natureza civil ou de natureza militar. Então vejam, funcionários de empresas públicas, funcionários de sociedades de economia mista, ainda que essas empresas públicas e sociedades de economia mista sejam prestadoras de serviços públicos, não são um serviço onde o Estado se coloca em uma posição de superioridade em relação ao particular. São serviços públicos prestados, mas que poderiam ser prestados também pela iniciativa privada, mediante ato de delegação ou mediante ato de delegação do serviço público, seja ele por concessão ou por permissão, tá? Vamos lá. E a responsabilidade? Nós já vimos, a autoridade que comete abuso, ela incide em 3 esferas de responsabilidade.
ela incide em responsabilidade administrativa, em responsabilidade civil e em responsabilidade criminal, sendo que as instâncias são absolutamente independentes umas das outras. É claro que a gente sabe, por estudar lá o direito administrativo, que algumas decisões no processo penal são capazes de influir também no processo administrativo. Quando, por exemplo, o juiz toma uma decisão em que ele diz que o fato não existiu. Ou então quando ele toma uma decisão dizendo que o fato existiu, mas o réu não foi o seu autor. Ou ainda quando o juiz decide por conta de causa de exclusão da ilicitude. Em todos esses casos, tá, a decisão criminal repercute na seara civil. Mas o que a Lei 4898 fala em relação a isso e que vem sendo bastante cobrado em prova de concurso? A lei não quer que o processo administrativo fique parado aguardando a conclusão do processo criminal. Toca o processo administrativo. Se for o caso depois, né, da aplicação da sanção e vier uma decisão do juízo criminal dentre aquelas capazes de influenciar o juízo, a esfera administrativa, esse ato, obviamente, terá de sofrer uma revisão, tá? No entanto, é desejo do legislador que o administrador público não deixe o processo paralisado, aguardando a decisão do juízo criminal. Então vamos falar, como é que é feita a apuração em sede administrativa, né? Então, quem é que tem que olhar o regulamento, né, os normativos pertinentes e ver qual é a autoridade superior àquela que cometeu o abuso na esfera militar ou na esfera civil e que tem, portanto, a competência para lhe aplicar uma sanção, tá? Essa autoridade, uma vez recebida a comunicação do fato, ela deverá proceder na instauração, e a lei fala de inquérito. Um inquérito administrativo, conforme está mencionado no parágrafo 1º. Qual é o problema da palavra inquérito aqui, pessoal? É que o inquérito, né, ele é desprovido do exercício do contraditório e do exercício da ampla defesa. E como é que vai sancionar alguém sem garantir a essa pessoa o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, se a Constituição Federal afirma no seu artigo 5º, inciso 55, que aos litigantes em processo judicial ou administrativo não serão negados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Então, é necessário assegurar a leitura desse artigo 7º e do seu parágrafo 1º deve ser uma leitura com a lente da Constituição de 1988. Se passar pelo filtro dessa lente, é constitucional. Se não passar pelo filtro dessa lente, é inconstitucional. Então, hoje, na realidade, a gente sabe que para o servidor público civil, por força da Lei 8.112 de 90, né, por força da Lei 8.112 de 90, o que nós temos é o chamado PAD. Para aplicar a punição é o PAD. É o processo administrativo disciplinar, onde então a palavra inquérito é substituída por processo. Até existe o inquérito administrativo, mas ele é um procedimento prévio, preparatório, da mesma maneira que o inquérito policial. É um procedimento prévio, preparatório, voltado a verificar se existe ou não justa causa para a instauração do PAD, para apurar a autoria e a materialidade e instaurar o processo administrativo disciplinar, que poderá culminar com a absolvição ou com a condenação na seara administrativa do servidor público, tá? Então, obedecerá às normas estabelecidas nas leis municipais, estaduais ou federais, vai depender da autoridade que cometeu o abuso. No caso das autoridades federais, a norma pertinente é
A Lei 8.112, genericamente falando, porque algumas categorias dos agentes políticos são submetidos a outras normas, né? São submetidos, por exemplo, à Lei Orgânica da Magistratura Nacional, à Lei Orgânica do Ministério Público e por aí vai. Então, quando a gente fala da Lei 8.112 de 90, nós estamos falando, né, da grande maioria dos servidores públicos em âmbito federal, servidores públicos estatutários, que estão sujeitos à norma da Lei 8.112, e a apuração administrativa vai ser de acordo com essas leis. Em âmbito estadual, é de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado. Em âmbito municipal, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, devidamente aprovado em lei. Agora, olha o parágrafo 2º. O que menciona o parágrafo 2º? Que não havendo no município, no estado ou na legislação militar normas que regulem esse inquérito administrativo, que nós sabemos que na realidade é o processo administrativo, mas se vier na letra da lei, você vai marcar que está verdadeiro, tá? Então, essa observação de que não é inquérito, é processo, é só se ele adentrar no tema. Se ele pedir de acordo com a Lei 4898, ou falar que na Lei 4, você vai dizer inquérito administrativo do jeito que está aqui. Pessoal, vamos ter tirocínio, né? Vamos dizer, eu errei a questão porque estava escrito inquérito administrativo e o professor falou que isso na realidade é um processo administrativo. Pelo amor de Deus, vamos ter, né, a atenção devida para saber qual a maneira que a gente vai se comportar na prova, tá? Essa lei que ele faz menção é a lei anterior, né? É a lei anterior, já revogada pelo novo Estatuto dos Servidores, que é a Lei 8.112, tá? Então, essa norma, ela é aplicada de maneira supletiva, não é subsidiária. Ela é aplicada de maneira supletiva. Como assim? A aplicação subsidiária é quando existem alguns aspectos em branco ali. Melhor, quando há lacunas. Quando não aquela lei daquele servidor público civil ou militar não está completa. Então, falta ali alguma coisa, eu pego de onde? Do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Mas não é isso que ele está dizendo aqui. Se houver lei no município, no estado, na legislação militar, aplica-se aquela lei para fins de disciplinar a apuração administrativa. O Estatuto dos Servidores Públicos da União, ele será aplicado de maneira integral, por isso que ele é supletivo e não subsidiário, quando inexistir no Estado, no município ou na legislação militar, normas próprias para a apuração de infrações disciplinares, tá? E aí o parágrafo 3º, que o parágrafo 3º que sempre aparece em prova, o processo administrativo não poderá ser sobrestado para fim de aguardar a decisão da ação penal ou civil. Ou seja, o processo administrativo não pode ser suspenso, ficar paralisado, aguardando a decisão da ação penal nem da ação civil. Em havendo condenação na seara administrativa, será aplicada a pena e essa penalidade será então anotada na ficha funcional, nos assentamentos funcionais, tanto da autoridade civil quanto da autoridade militar. Quais são as penalidades? A lei traz penalidades a serem aplicadas na esfera administrativa. Então, inobstante o fato de o processo de apuração se dar de acordo com o estatuto da autoridade que cometeu o abuso, né, for uma autoridade do estado da Bahia, um policial militar do estado da Bahia, tem que ver, tem estatuto dos militares estaduais na Bahia, tem um estatuto do servidor civil, se for um delegado da Polícia Civil da Bahia, por exemplo, tem um estatuto dos servidores públicos, tem um estatuto específico dos servidores policiais, aí eu tenho que olhar, né? Se não tiver, eu vou aplicar o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, perfeito?
Mas, independentemente do estatuto que eu aplique, as penalidades estão previstas no artigo 6º, parágrafo 1º. Ao final da apuração, entendendo pela responsabilidade da autoridade, as penalidades serão aquelas descritas no artigo 6º, parágrafo 1º, começando com advertência e terminando com demissão a bem do serviço. Atenção em relação à letra C, a linha C, porque o prazo, da suspensão se dá por um prazo mínimo de 5 e um prazo máximo de 180. As penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade do abuso. O abuso mais leve é punido com advertência. O abuso mais, vamos dizer assim, grave será punido com a demissão a bem do serviço. E a suspensão do exercício do cargo, função ou do posto por um período mínimo de 5 dias, podendo chegar até 180, que dá 6 meses, Sendo que nesse período sem receber os vencimentos. Tranquilo, pessoal? Então, vamos finalizar esse bloco e a gente volta para dar continuidade ao nosso estudo dessa lei. Abraço, até daqui a pouco.